Pessoal, tudo bom? Estamos aqui para falar do nosso Kiné Insight do mês Os Miseráveis, famoso romance de Victor Hugo, que é sobre o setor de saneamento. Nós estamos, na verdade, esse mês cobrindo bastante esse assunto. Nosso Café com Kinéia, com Radamés, CEO da Egea, já está ali no nosso site do YouTube, tá? Não deixa de ver ele. E hoje a gente vai bater um papo aqui com Luiz Lima, analista do setor, onde a gente vai estar cobrindo as razões pelas quais a gente considera que temos oportunidades interessantes de investimento nesse setor. Luiz, por que a gente tomou a decisão de escrever sobre o setor de saneamento nesse Kiné Insight? Poxa, eu acho que desde o ano de 2020, quando o marco de saneamento foi aprovado, muita coisa está acontecendo no segmento, tá? Acho que agora o principal é a privatização da Sabesp, né? O governo do estado de São Paulo lançou uma consulta pública trazendo várias melhorias regulatórias para a operação da Sabesp e, assim, vai dar condições da empresa ampliar o investimento no segmento no estado, assim, projetando algo para quase 70 bilhões de reais nos próximos 5 anos. É muita coisa, tá? Isso vai vir com uma melhoria regulatória que vai possibilitar a empresa de fazer isso de maneira rentável, né? Então, eu acho que foi bem legal a gente encaixar esse insights agora no mês de março. E me explica o seguinte, dá uma ideia para as pessoas o seguinte, qual é o tamanho do problema do saneamento no Brasil? Poxa, Rui, é muito triste falar isso, tá? Mas assim, o Brasil está atrás da imensa maioria dos países desenvolvidos com certeza, tá? Mas inclusive dos países em desenvolvimento também. No Brasil hoje, cerca de metade da população não tem acesso a esgoto em casa, tá? É muita coisa. E obviamente isso tem consequências principalmente em saúde pública e desdobramentos na economia, obviamente. E dá uma ideia para a gente, o que seria o mundo antes do marco de saneamento e depois do marco de saneamento no Brasil? Linhas gerais, tá? O que acontecia no setor de saneamento antes do marco regulatório? Existia uma barreira de entrada muito grande para o capital privado. Por quê? Até então, os contratos entre as empresas estaduais e os municípios, eles eram fechados sem licitação, tá? Então era muito fácil, muito prático dos prefeitos fecharem os contratos com as empresas, mas não tinha parâmetro, não tinha cobrança de metas, não tinha obrigação de investimento, tá? O novo marco, ele proibiu essa modalidade de contratação e obrigou a contratação por meio de licitação, ou seja, impôs competição, e competição com metas federais, metas até 2033 para a gente atingir a universalização de acesso à água e de acesso a esgoto também, tá? E teve um outro aspecto importante do marco, que foi possibilitar a operação regionalizada. O que eu quero dizer com isso? Os municípios hoje eles conseguem formar blocos e esses blocos fazem licitações e as empresas vão lá e competem entre si para fazer os investimentos naquela área. Um exemplo, as operações da Egea no Rio de Janeiro, tem as operações da BRK em Alagoas, são exemplos assim muito práticos, porque esses estados que não investiam quase nada em saneamento até 2020, estão vendo agora, em 2022, 2023, uma explosão de investimento, tá? Quando a gente olha o investimento em saneamento no Brasil, ele tem subido nos últimos 2 anos, mas ele não é uniforme, esse aumento de investimento. Ele é justamente nos locais que aderiram de fato às oportunidades do novo marco legal, tá? Então a gente está vendo isso, esse investimento crescer de maneira muito forte, mas nessas regiões específicas. O estado de São Paulo não está ficando para trás nesse aspecto, tá? Não à toa o governo está fazendo o processo de desestatização da empresa agora, e o investimento do estado, que ia ser algo por volta de 50 bilhões de reais até 2033, a gente vai fazer quase 70 bilhões de reais até 2029. O estado de São Paulo está usando nesse sentido, a gente vai atingir universalização 4 anos antes do que manda o marco legal, tá? Perfeito. E pensando especificamente em São Paulo e na Sabesp, por que nós consideramos ela a ser uma boa oportunidade de investimento? Rui, vamos lá, a gente está falando da maior concessão de saneamento da América Latina. É uma operação muito grande, tá? É uma operação não só geograficamente grande, mas que é muito densa em termos de população, tá? E tem muito crescimento, tem muita oportunidade de investimento para a Sabesp fazer no estado. A gente tem que ampliar tratamento de esgoto, tá? A gente vai fazer a despoluição dos rios Pinheiros e Tietê com o dinheiro da privatização da Sabesp. E, obviamente, buscar a universalização do acesso à água, acesso ao esgoto e tratamento de esgoto também, tá? Mas vamos lá. Poxa, do nosso ponto de vista aqui de investidor, tá? O que a gente vê lá de muito interessante? Poxa, a Sabesp,
ela tem uma oportunidade de captura de ganhos de eficiência na operação dela muito grande. Quando a gente compara a Sabesp, né, os custos e despesas operacionais dela por metro cúbico, a gente faz uma comparação simplória aí com a Egea mesmo, a gente vê que a Sabesp gasta o dobro para tratar, para operar a mesma quantidade de água que a Egea. Só que a gente está falando de uma empresa que é muito maior, né, que pode capturar muito com ganho de escala, com eficiência, assim por diante. Então, assim, a gente vê muita oportunidade de ganho de valor aqui. Mas isso não vai acontecer só pela privatização em si. A privatização ela tem que acontecer junto com uma melhoria regulatória, que o governo do estado está endereçando, tá? A Sabesp ela nunca conseguiu atingir o nível de retorno que a regulação fala que ela deveria ter, né? Que é mais ou menos uns 8%, tá? A Sabesp nunca conseguiu atingir isso, tá? Por quê? A regulação aqui, ela nunca deu os instrumentos para que a Sabesp atingisse esse nível de retorno. E tudo isso está sendo endereçado agora. E quando a gente pensa assim no cenário de céu azul, o que a Sabesp pode ser, quanto essa empresa pode valer privatizada, que tipo de número a gente consegue chegar? Rui, vamos lá. No momento que a gente está gravando aqui, a ação da Sabesp está negociando por volta de uns R$76, tá? Um pouquinho para baixo, um pouquinho acima disso. Na minha humilde opinião, esse papel deveria valer, nesse cenário que você descreveu, mais de R$140. A gente está falando de um upside de quase 100%. Tá? Tudo isso em função de busca de eficiência e também de crescimento, né? Porque a Sabesp vai fazer uma capitalização para investir mais. Tá? E aí ela vai ser remunerada por isso, tão simples quanto isso. Perfeito. Que outras oportunidades a gente está vendo no setor hoje e que outras empresas poderiam ser interessantes dentro dessa ideia do saneamento? Olha, dentro do setor de saneamento, no Brasil, a gente tem aí a Copasa e tem a Sanepar. São empresas que a gente olha muito atentamente, mas a gente está preferindo focar o investimento em Sabesp hoje, tá? Porque esse cenário de melhora, assim, ele é muito representativo, tá? Coisa que a gente não vê nas outras empresas por enquanto, tá? Perfeito. Gente, se vocês quiserem saber mais sobre esse insight, vai lá no nosso blog, tá? Vai no Quinéia Investimentos, no nosso blog vai estar o documento, tá? Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, nosso Instagram também vai ter um resumo do documento lá, tá? Não deixe de seguir a gente no LinkedIn, tá? E aguarde aí, fica com a gente, olha o Café com Quinéia com o Radamés da Egea, que está sensacional, e até a próxima, tudo de bom.